Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. O Voluntário, de Auschwitz. Jack Fairweather. O Voluntário, de Auschwitz. Um homem, um exército clandestino e a missão secreta de destruir o mais brutal campo de concentração nazista. The Volunteer, One Man, an Underground Army and the Secret Mission to Destroy Auschwitz. Copyright Direitos Autorais 2019 by Jack Fairweather. All rights reserved. Direitos Autorais 2019 by Universo dos Livros. Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Nenhuma parte deste livro, sem autorização prévia por escrito da editora, poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados, eletrônicos, mecânicos, fotográficos, gravação ou quaisquer outros. Diretor editorial, Luiz Matos. Gerente editorial, Márcia Batista. Assistentes editoriais, Letícia Nakamura e Raquel F. Abranches. Tradução, Leonor Cione. Preparação, Guilherme Suma. Revisão, Ricardo Franzin e Luiz Henrique Soares. Capa, Valdinei Gomes. Diagramação, Vanúcia Santos. Dados internacionais de catalogação na publicação, CIP, Angélica Ilacqua CRB, 87.057 avos. F-153V. Fairweather, Jack. O Voluntário de Auschwitz, um homem, um exército clandestino e a missão secreta de destruir o mais brutal campo de concentração nazista. Jack Fairweather. Tradução de Leonor Cione. São Paulo, Universo dos Livros 2019. 448p. ISBN 9788550304700. Título original: The Volunteer, One Man, an Underground Army and the Secret Mission to Destroy Auschwitz. 1. Auschwitz Campo de Concentração 2. Holocausto Judeu, 1939 a 1945, 3. Segunda Guerra, 1939-1945-4. Nazismo e Título ID. Cione, Leonor e I. Série 19, 2053 CDD 940.531. Universo dos Livros Editora Limitada. Rua do Bosque, 1589, Bloco 2, Conge. 603-606 avos, CEP 011360001, Barra Funda, São Paulo SPU, telefone fax 11-3392-333 e www.universondosLivros.com.br, e-mail, editor@universondosLivros.com.br, siga-nos no Twitter, @univedoslivros. Para Philip e Lynn Askiff por seu apoio, e para meus avós, Stella e Frank Ford. Muito faz quem muito ama. Muito faz quem bem faz o que faz. E bem faz quem serve mais ao bem comum que à própria vontade. Tomás de Kempis. Introdução. Witold Pilek voluntariou-se para ser aprisionado em Auschwitz. Esta síntese de uma história extraordinária me compeliu a empreender uma busca de 5 anos para refazer os seus passos, de fazendeiro abastado a oficial de cavalaria, enfrentando a Blitzkrieg, para agente da resistência em Varsóvia e em seguida mercadoria humana em um vagão para gado, em direção ao campo. No entanto, à medida que passei a conhecer Witold, me pegava voltando àquela frase simples, e ao momento em que ele sentou-se esperando que os alemães invadissem o apartamento, enquanto eu refletia sobre o que sua história promete nos contar sobre o nosso próprio tempo. A primeira vez que ouvi a história de Witold foi por intermédio do meu amigo Matt McAllister, em um jantar em Long Island, no outono de 2011. Matt e eu trabalhamos juntos como repórteres em guerras no Oriente Médio, e estávamos nos esforçando para dar sentido ao que havíamos testemunhado. Num típico ato de dedicação extrema e profissionalismo, Matt viajara para Auschwitz para confrontar a expressão máxima do mal na história, e lá tomou conhecimento de Witold e de seu grupo de combatentes da resistência dentro do campo.
A ideia de algumas poucas almas enfrentando os nazistas nos confortou aquela noite. Mas fiquei igualmente impressionado ao dar-me conta de como era pouco conhecida a missão de Witold de alertar o Ocidente sobre os crimes dos nazistas e de criar um exército da resistência para destruir o campo. Partes desse quadro foram reveladas um ano depois, quando o relato mais longo de Witold sobre o campo foi traduzido para o inglês. A história de como o texto veio à luz por si só já é extraordinária. Um historiador polonês chamado Józef Garliński teve acesso ao relato na década de 1960. Mas Witold escreveu parte do conteúdo em código. Garliński conseguiu decifrar grandes trechos por meio de suposições e entrevistas com sobreviventes para publicar a primeira história do movimento de resistência dentro do campo. Ainda assim, foi apenas uma narrativa parcial. Então, em 1991, Adam Cira, um acadêmico do Museu Auschwitz-Birkenau, descobriu as memórias inéditas de Witold, um segundo relato e outros fragmentos de escritos guardados em arquivos da Polônia desde 1948. Nesse material estava a chave de Witold para decifrar o código. Na década seguinte, um quadro mais completo começou a surgir. O relato que li em 2012 mostrava que Witold fora um cronista minucioso de sua experiência em Auschwitz, escrevendo em prosa crua e urgente. Mas esse relato apresentava apenas um panorama fragmentário e às vezes distorcido. Ele não registrou episódios cruciais por medo de expor os colegas à prisão, escondeu observações devastadoras e descreveu os eventos com cuidado para se adequarem à sua audiência militar. Muitas perguntas permaneceram, nenhuma mais crítica e difícil de entender do que estas. O que aconteceu com as informações que ele obtivera no campo e pelas quais arriscara a vida? Será que ele forneceu informações sobre o Holocausto para os britânicos e norte-americanos muito antes de eles reconhecerem publicamente o papel do campo? Seus relatos foram ocultados? Quantas vidas poderiam ter sido salvas se os seus alertas tivessem sido ouvidos? Os estudiosos do Holocausto aprendem rapidamente que é a história não só de milhões de europeus inocentes sendo assassinados, mas também da falha coletiva de se admitir o seu horror e tomar as providências para detê-lo. As autoridades aliadas empenharam-se em apurar a verdade, mas, quando confrontadas com a realidade, detiveram-se antes do salto moral necessário para a ação. Mas não foi uma falha apenas política. Os prisioneiros de Auschwitz também relutaram a admitir a amplitude do Holocausto, enquanto os alemães transformavam o campo de uma prisão brutal em uma fábrica da morte. Eles também sucumbiram ao impulso humano de ignorar, racionalizar ou descartar os assassinatos em massa como apartados da sua própria luta. No entanto, Witold não o fez. Pelo contrário, arriscou tudo para trazer o horror do campo à luz. Neste livro tentei compreender quais qualidades o distinguem. Mas à medida que fui descobrindo mais de seus escritos e conhecendo pessoas que conviveram com ele e, em alguns casos, lutaram ao seu lado, percebi que talvez o fato mais extraordinário sobre Witold Pilek, esse fazendeiro pai de 2 filhos, de 30 e tantos anos, sem grandes atos de caridade ou de bravura em seu histórico militar, é que ele não era um homem diferente de mim ou de inúmeros outros. Esse reconhecimento trouxe à tona uma nova questão: como esse homem comum expandiu a sua capacidade moral a ponto de encaixar as peças, acusar e efetivamente agir contra os maiores crimes dos nazistas, enquanto outros desviaram o olhar. Ofereço aqui a sua história de vida, como um novo e provocativo capítulo da história do extermínio em massa dos judeus, e como uma reflexão sobre por que alguém arrisca tudo para ajudar o seu semelhante. Charlotte, 2018. Notas sobre o texto. Essa é uma obra de não-ficção. Cada citação e detalhe foram extraídos de uma fonte primária, testemunho, memórias ou entrevista. A maior parte das mais de 2.000 fontes primárias, nas quais este livro se baseia, estão em polonês e alemão.
Todas as traduções foram realizadas pelas minhas brilhantes pesquisadoras, Marta Golian, Katarzyna Chizinska, Luisa Walczuk e Ingrid Pufal, salvo indicação em contrário. Existem duas fontes cruciais para entender a vida de Witold no campo: os relatos que ele elaborou em Varsóvia, entre outubro de 1943 e junho de 1944, e suas memórias escritas na Itália no verão de 1945. É admirável que apareçam tão poucos enganos em suas narrativas, dadas as circunstâncias sob as quais ele escreveu, em fuga e sem acesso a anotações. Mas Witold não é um narrador perfeito. Ele interpretou mal ou deixou de incluir eventos e participantes, às vezes de propósito, para proteger e satisfazer as expectativas de sua audiência militar. Sempre que possível, procurei corroborar os escritos de Witold e preencher as lacunas. O Museu Auschwitz-Birkenau tem 3.727 relatos de prisioneiros, incluindo 24 que descrevem as atividades de Witold e centenas de outros narrando os eventos que ele presenciou. Outros arquivos com detalhes e contextos importantes incluem Archium Aktnoik, Archium Narodowy Cracovii, Centralny Archium Wojskowy, Instytuty Pamięci Narodowej, Ossolineum, Biblioteca Britânica, Instituto Polonês e Museu Sikorski, o Fundo dos Estudos do Movimento da Resistência Polonesa, arquivos das Crônicas do Terror no Instituto Witold Pilecki para Estudos Totalitários, arquivos nacionais em Kiel, Biblioteca Wiener, Museu Imperial da Guerra, arquivos nacionais em Washington, D.C., Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, Biblioteca Presidencial FDR, Instituição Hoover, arquivos do Yad Vashem, arquivos sionistas centrais, arquivos federais alemães em Koblenz e Berlim, arquivos federais suíços, a Fundação Archivum Helveto Polonicum e o Comitê Internacional dos Arquivos da Cruz Vermelha. Ao longo da pesquisa descobri cartas e lembranças conservadas pelas famílias de seus colaboradores próximos, que lançaram luz sobre suas decisões. É inacreditável, mas vários daqueles com quem ele lutou estavam vivos quando comecei a pesquisar e ofereceram suas reflexões. Ao escrever, fui guiado pela própria regra de Witold para descrever o campo: nada deve ser exagerado, até mesmo a menor das mentiras, profanar a memória daquelas pessoas boas que perderam suas vidas lá. Nem sempre foi possível encontrar fontes múltiplas para algumas situações, o que está indicado nas notas. Outras vezes, incluí detalhes do campo que claramente Witold teria presenciado, embora não os mencione em seus relatos. Cito as fontes em cada parágrafo, na ordem em que aparecem. Ao citar as conversas, anoto a fonte de cada interlocutor uma vez. No caso de relatos conflitantes, dei primazia aos escritos de Witold, salvo indicação em contrário. Os nomes poloneses são maravilhosos e por vezes de difícil leitura para um anglófono. Por isso, usei prenomes ou diminutivos para Witold e seu círculo íntimo, o que também reflete como eles falavam uns com os outros. Também tentei reduzir a utilização de siglas, e portanto, refiro-me, por exemplo, ao principal grupo de combatentes clandestinos em Varsóvia, como a Resistência. Para nomes de lugares, mantive-os de antes da guerra. Uso o nome Oswiecim para a cidade e Auschwitz para o campo. Dados cortesia de Wojciech Ploza. Pilecki, Auschwitz, Loc 521. Parte 1. Capítulo 1 – Invasão. Krupa, leste da Polônia, 26 de agosto de 1939. Witold estava nos degraus da mansão e observava o carro levantar um rastro de poeira ao descer a Alameda de Limoeiros até o pátio, onde parou ao lado da castanheira nodosa, envolta em uma nuvem branca. O verão tinha sido tão seco que os camponeses falavam sobre despejar água sobre o túmulo de um homem afogado ou amarrar uma jovem ao arado para fazer chover. Tais eram os costumes de Kreze, na fronteira do leste da Polônia. Uma enorme tempestade elétrica tinha chegado afinal, apenas para assolar o que restava da colheita e arrancar os ninhos de cegonhas dos seus postes. Mas Witold não estava preocupado com grãos para o inverno.
As ondas de rádio quiavam com as notícias de que as tropas alemãs se aglomeravam na fronteira e com a ameaça de Adolf Hitler de reivindicar o território cedido à Polônia no fim da Primeira Guerra Mundial, como Lebensraum ou espaço vital no leste. Hitler acreditava que o povo alemão estava aprisionado em uma disputa brutal por recursos com outras raças. Era apenas por meio da aniquilação da Polônia e das suas forças vitais que a raça alemã poderia se expandir, disse a oficiais superiores em seu refúgio nas montanhas em Obersalzberg. No dia seguinte, Hitler assinou um tratado secreto de não agressão com Joseph Stalin, que concedia o leste europeu à União Soviética e a maior parte da Polônia à Alemanha. Witold sabia que, se os alemães tivessem êxito, sua casa e sua terra seriam tomadas, e a Polônia, reduzida a um estado vassalo, ou destruída inteiramente. Um soldado saiu do carro empoeirado com ordens para Witold reunir os seus homens. A Polônia tinha ordenado uma mobilização em massa de 500.000 de reservistas. Witold, um segundo-tenente da reserva da cavalaria e membro da pequena nobreza local, tinha 48 horas para levar a sua unidade ao quartel na cidade vizinha de Lida para o embarque das tropas em transportes com destino ao oeste. Ele fez o melhor que pôde para treinar 90 voluntários durante o verão, mas grande parte dos seus homens era constituída de camponeses que nunca tinham estado em ação ou atirado com uma arma movidos pela raiva. Vários não possuíam cavalos e planejavam lutar contra os alemães de bicicleta. Pelo menos Witold conseguira armá-los com carabinas Lebel de 8 mm. Witold apressou-se em vestir o uniforme e botas de montaria, e apanhou a sua pistola Vis de dentro de um vaso na antiga sala de fumar, onde a tinha escondido depois de flagrar Andrei, seu filho de 8 anos, mostrando a arma para a irmãzinha. Pensou na família. A sua esposa Maria tinha levado as crianças para visitar a avó, perto de Varsóvia. Precisava trazê-los de volta para casa. Estariam mais seguros no leste, longe da linha de ataque de Hitler. Witold ouviu o cavalariço preparando o seu cavalo favorito Bágica no pátio, e levou uns instantes para ajeitar o uniforme caqui em um dos espelhos pendurados no corredor, ao lado de gravuras desbotadas retratando as insurreições gloriosas, mas fadadas ao fracasso, nas quais os seus ancestrais haviam lutado. Ele tinha 38 anos, constituição média, e era bonito de um modo discreto, com olhos azuis claros, cabelos louros escuros escovados para trás na testa alta e um formato de lábios que lhe conferia um meio sorriso constante. Notando a sua reserva e capacidade de ouvir, as pessoas às vezes o confundiam com um padre ou um burocrata bem-intencionado. Ele podia ser caloroso e efusivo, porém com mais frequência, dava a impressão de guardar alguma coisa para si. Era muito exigente consigo mesmo, e podia sê-lo também com os outros, mas nunca pressionava demais. Acreditava nas pessoas, e a sua confiança tranquila as inspirava a contarem com ele. Quando jovem queria ser artista e estudou pintura na Universidade da cidade de Wilno, mas desistiu nos turbulentos anos seguintes à Primeira Guerra Mundial. A Polônia declarara independência em 1918, a partir dos escombros dos impérios russo, alemão e austro-húngaro, e foi invadida pela Rússia soviética quase imediatamente. Witold combateu os russos com a sua tropa de escoteiros e lutou nas ruas de Wilno. Nos dias inebriantes que se seguiram à vitória, Witold não sentiu mais vontade de pegar os seus pincéis. Trabalhou durante algum tempo como auxiliar em um depósito de suprimentos militares e em um sindicato de agricultores. Então, em 1924, o seu pai adoeceu e o destino escolheu qual seria o seu caminho. Assumiria a propriedade dilapidada da família Sukurkisi, com sua mansão decadente, pomares tomados pela vegetação e mais de 2.000 metros quadrados de campos de trigo. De repente, Witold viu-se um pilar da comunidade local. Os camponeses da aldeia de Krupa trabalhavam em seus campos e buscavam conselhos sobre como fazer prosperar a própria terra. Ele montou uma cooperativa de laticínios para conseguir preços melhores,
e depois de gastar uma grande quantia da sua herança em um cavalo árabe premiado, fundou a unidade local de reservistas. Conheceu a esposa Maria em 1927, enquanto pintava o cenário para uma peça no prédio novo da escola de Krupa, e a cortejava com cachos de lilazes que entregava pela janela de seu quarto. Casaram-se em 1931 e dentro de um ano o filho Andrei nasceu, seguido pela filha Zofia 12 meses depois. A paternidade realçou o lado carinhoso de Witold. Ele cuidou das crianças, quando Maria estava acamada depois do nascimento de Zofia. Quando atingiram idade suficiente, Witold os ensinou a andar a cavalo e a nadar no lago ao lado da casa. Mas a tranquila vida doméstica não estava dissociada das correntes políticas que varriam o país nos anos 1930, as quais Witold acompanhava, preocupado. A Polônia tinha sido uma das sociedades mais pluralistas e tolerantes da Europa durante grande parte da sua história de 9 séculos. No entanto, o país que ressurgiu em 1918, após 123 anos de divisão, lutou para forjar sua identidade. Uma geração de líderes nacionalistas subiu ao poder após a Grande Depressão e buscou o apoio da Igreja para uma definição cada vez mais limitada da identidade polonesa, baseada na etnicidade e no catolicismo. Grupos que defendiam direitos mais amplos para ucranianos e para as minorias bielorrussas foram desmantelados e suprimidos, e os judeus, que constituíam cerca de 1/10 da população pré-guerra da Polônia, foram rotulados como concorrentes econômicos, discriminados na educação e nos negócios e encorajados ativamente a emigrar. Alguns grupos radicais agiam por conta própria, impondo boicotes a lojas judaicas e atacando sinagogas. Bandidos em Lida destruíram uma confeitaria judaica e um escritório de advocacia. O centro da cidade estava cheio de lojas fechadas, pertencentes a judeus que haviam fugido do país. Witold não gostava de política e da maneira como os políticos exploravam as diferenças. A sua família defendia a antiga ordem, de quando a Polônia era independente e um farol da cultura. Dito isso, era um homem do seu tempo e classe social. Provavelmente tinha uma visão paternalista em relação aos camponeses poloneses e bielorrussos locais e compartilhava algumas das visões antissemitas predominantes. Mas, em última análise, o seu senso de patriotismo estendia-se a qualquer grupo ou etnia que assumisse a causa da Polônia. Witold sabia que todos precisariam se unir agora para repelir a ameaça nazista. Uma vez montado em seu cavalo, Witold fez uma oração ofegante até chegar a Krupa, a cerca de 2 quilômetros de distância, de onde provavelmente ligou para Maria de uma das poucas casas a ter um telefone. Em seguida, cavalgou até o local de treinamento ao lado da mansão para reunir seus homens e recolher suprimentos. Witold recebeu munição e rações de emergência do quartel-general do regimento em Lida, mas teve que providenciar o restante das provisões com a comunidade: pão, trigo pilado, salsichas, toucinho, batatas, cebolas, latas de café, farinha, ervas secas, vinagre e sal, tudo carregado em carroças que Witold mantinha no pátio. Os cavalos precisavam de quase 30 quilos de aveia por semana, o que exigiria várias carroças. Nem todos na aldeia estavam felizes em contribuir, mal havendo o suficiente para si próprios, e foi um longo dia sob um calor escaldante para encher as carroças no pátio da mansão. Witold ofereceu a mansão como aquartelamento para os oficiais, e talvez tenha acampado com os seus homens. De qualquer forma, não estava em casa quando Maria e as crianças chegaram na noite seguinte, com calor e imundas, e encontraram soldados cochilando em suas camas. Ela ficou irritada, para dizer o mínimo. Tinha sido uma longa viagem, e o trem estava tão lotado que as crianças foram enfiadas pelas janelas dentro dos vagões, com paradas constantes ao longo do trajeto, para abrir caminho para o tráfego militar. Witold foi chamado de imediato, e de modo diplomático pediu aos homens que saíssem. Na manhã seguinte, 29 de agosto, Witold saiu cedo, e Maria ainda estava aborrecida. À noite,
alguns camponeses invadiram um dos comboios de suprimentos e roubaram provisões. Deixe-os, Maria ordenou ao criado que a informou. Mas ainda assim pôs um dos vestidos favoritos de Vitold para a despedida em Krupa, e fez questão de que Andrei e Zofia estivessem com as melhores roupas de domingo. As crianças da aldeia agruparam-se do lado de fora da escola, e a pequena rua estava abarrotada de pessoas desejando boa sorte, agitando bandeiras ou lenços. Os aplausos começaram quando Vitold surgiu, conduzindo uma coluna de cavaleiros pela única rua de Krupa. Estava vestido com um uniforme caque, a pistola e o sabre presos à correia na cintura. Vitold passou por sua família sem olhar para baixo, mas assim que a coluna seguiu e a multidão começou a se dispersar, ele voltou galopando, o rosto corado, e parou diante deles. Estava deixando Maria apenas com a sua irmã e o velho Josefa, o caseiro fumante inveterado, para protegê-la. Os alemães eram conhecidos por terem cometido atrocidades contra civis na guerra anterior. Abraçou e beijou as crianças. Maria, com seus rebeldes cabelos castanhos arrumados e de batom passado, tentava não chorar. Voltarei em 2 semanas, disse-lhes. Era difícil contar a verdade à família, viajando a cavalo para enfrentar a máquina militar mais poderosa da Europa. Ele teria sorte se sobrevivesse às semanas seguintes. Hitler comandava 3,7 milhões de homens, quase o dobro do número de militares poloneses, cerca de 2.000 tanques a mais e quase 10 vezes o número de aviões de combate e bombardeiros. Além disso, nenhuma barreira natural separava os dois países, ao longo da linha fronteiriça que dividia as planícies de Mazóvia das montanhas Tatra no sul, até a costa do Báltico no norte. A única esperança da Polônia era resistir por tempo suficiente para que os seus aliados, os britânicos e os franceses, atacassem a partir do oeste e expusessem a Alemanha a uma guerra em 2 frentes e a uma provável derrota. Em seguida, Vitold visitou o túmulo dos pais perto da casa. O pai havia morrido anos antes, mas a mãe apenas há alguns meses. Vitold amarrou o cavalo a uma árvore, tirou o sabre e fez uma continência. Depois partiu, imaginando se voltaria a ver aquelas alamedas de limoeiros. Vitold alcançou os seus homens quando chegaram ao quartel em Lida. Entraram em formação com as outras unidades no campo de manobras, e um padre andou pelas fileiras espargindo água benta. Vitold via o trem de transporte esperando nos ramais da ferrovia, e multidões de habitantes locais que vieram se despedir e desejar boa sorte. Grande parte de seus homens estava entusiasmada, inebriados pelo pensamento de cavalgar para a guerra. Mesmo Vitold, que havia testemunhado a guerra, sentia-se agitado. O oficial comandante do regimento fez um discurso emocionado e a orquestra do regimento tocou, mas quando a unidade de Vitold terminou de carregar os cavalos e os suprimentos e encontrou lugares na palha nos vagões de carga, os músicos já tinham encerrado há tempos e os moradores da cidade retornado para suas casas. Na escuridão, o trem por fim partiu. A viagem foi lenta, com diversas paradas durante a jornada de cerca de 400 quilômetros até Varsóvia. Eles cochilavam intermitentemente, enquanto o sol erguia-se sobre a paisagem plana do interior. Chegaram perto da meia-noite de 30 de agosto. Do seu vagão, Vitold vislumbrou a cidade. Os cafés e os bares haviam lacrado as janelas na expectativa de ataques aéreos alemães. Pessoas com máscaras de gás sobre os ombros enchiam as ruas, com muito calor e ansiosas demais para dormir. Elas acenavam para os transportes de tropas enquanto passavam. Vitold nunca havia ficado por muito tempo em Varsóvia. A capital de 1 milhão de habitantes era uma das cidades que mais cresciam na Europa. Os palácios barrocos e a cidade velha de cores pastéis com vista para o rio Vístula contavam o passado de Varsóvia. Os guindastes, andaimes e ruas parcialmente acabadas, terminando no campo, falavam de um futuro parcialmente imaginado. A cidade era também o maior centro da vida judaica fora de Nova York, e incluía uma vibrante cena musical e teatral, que tinha crescido com fugitivos da Alemanha nazista,
as provocativas imprensas Yiddish e hebraica e uma abundância de movimentos políticos e religiosos, de sionistas seculares, que sonhavam com Israel, até os judeus racídicos, que falavam de milagres na Polônia. Hitler particularmente detestava a cidade, e um arquiteto nazista havia elaborado um plano para confinar os moradores sobreviventes a campos de trabalho e substituí-los por 130.000 alemães. A mera logística de transportar mais de 1 milhão de soldados poloneses para os pontos de encontro ao longo da fronteira alemã havia sobrecarregado o sistema ferroviário. A estação principal de Varsóvia estava abarrotada de soldados que se empurravam para embarcar nos trens ou deitavam sobre suas mochilas no chão, tentando dormir. Witold e seus homens, afinal, alcançaram o seu ponto de desembarque em Sochaczel 3 dias depois de deixarem Lida, cerca de 50 quilômetros adiante, a oeste. Eles ainda tinham mais de 160 quilômetros para percorrer, a fim de chegarem às suas posições perto da pequena cidade de Piotr Trybunalski, na estrada principal para Varsóvia. A longa marcha era constantemente interrompida por carroças quebradas. Os homens de Witold usavam os cavalos para atravessar os campos, mas o restante do destacamento andava o dia todo até o anoitecer, sem chegar ao destino. Nós olhávamos para a cavalaria com inveja. Eles galopavam como se estivessem numa espécie de desfile, sentados eretos nas celas, com expressões alegres nos rostos, observou um dos soldados forçados a caminhar. Na manhã seguinte, 1º de setembro, Witold viu as primeiras levas de bombardeiros alemães Henkel, Dornier e Junker aparecerem no horizonte, seus corpos reluzindo na luz da manhã. A maioria dos aviões permanecia alta rumo a Varsóvia, mas um deles passou sobre a estrada, atraiu fogo e, por sorte, um tiro o derrubou em um campo próximo com um estrondo abafado, elevando o moral brevemente. Mas a noite chegou e os homens continuavam andando, e também no dia seguinte. Começavam a se assemelhar aos refugiados com os quais cruzavam na estrada, tão imundos estavam. Por fim, descansaram na noite de 4 de setembro, mais de uma semana após a mobilização, nas florestas perto de Piotr Trybunalski. Havia poucas notícias confiáveis da frente, mas abundavam os boatos de que os alemães estavam avançando com rapidez e o solo vibrava com o tremor da artilharia à distância. O oficial comandante de Witold, o major Mieczysław Gawrilkiewicz, apareceu na manhã seguinte, em seu jipe Fiat com teto solar, para ordenar que as tropas se posicionassem ao sul da cidade. Gawrilkiewicz disse a Witold que continuasse a caminhar nas estradas, em vez de pelas florestas. Seriam alvos fáceis, mas ele seguiu as ordens. Mal tinham saído quando um caça alemão zuniu sobre eles, apenas para retornar alguns minutos depois, com meia dúzia de bombardeiros que procederam ao ataque da coluna. A unidade de Witold saiu correndo da estrada e puxou os cavalos para uma vala enquanto as bombas caíam. A aeronave voltou a disparar com metralhadoras e se distanciou. Ninguém ficou ferido, mas eles haviam provado o sabor do que estava por vir. Witold observou o inferno que consumia o centro de Piotr Trybunalski ao passar com os seus homens. Montou acampamento a alguns quilômetros de distância em uma elevação baixa voltada para o oeste, na direção da Alemanha, e a seguir, levou 8 dos seus soldados para uma missão de reconhecimento. Da floresta, avistou os alemães pela primeira vez, uma unidade de reconhecimento blindada instalada em um lugarejo, do outro lado de um córrego estreito. Ele cavalgou de volta, montou guarda, e observou as chamas da cidade queimando e iluminarem o céu. A luta começaria no dia seguinte. Os homens, sabendo que esta poderia ser a sua última noite, falavam das famílias ou entes queridos em casa. Um a um, instalaram-se para descansar. O que Witold não poderia saber era que o seu destacamento havia sido posicionado diretamente no caminho das 1ª e 4ª Divisões Panzer alemães que seguiam em direção a Varsóvia. Essas divisões já haviam furado as linhas polonesas na fronteira em Kłobuk e avançado quase 100 quilômetros nos primeiros dias de combate.
Os poloneses não tinham meios para contra-atacar a nova tática Blitzkrieg dos alemães, que envolvia grandes concentrações de tanques com bombardeiros de mergulho Stuka voando próximos para dar apoio. Movendo-se em direção aos homens de Lida, havia mais de 600 panzers, e avançando mais rápido do que o galope de um cavalo. Witold tinha se acomodado para dormir, quando recebeu ordens de recuar para a floresta perto de Prozene, um minúsculo povoado cerca de 10 quilômetros a nordeste de Piotrków Trybunalski, onde a divisão tinha erguido o seu quartel-general e o depósito de suprimentos, com provisões e munição. Poucas horas depois, o ataque alemão teve início. Os bombardeiros e a artilharia os atingiram na floresta, despedaçando árvores e arremessando lanças de madeira em homens e cavalos. O bombardeio foi pior ao leste, onde um único regimento foi deixado para impedir a aproximação da cidade. Eles se prepararam como puderam para resistir, mas os panzers romperam a linha polonesa e a derrota era iminente. Witold dirigiu-se para a retaguarda com o comboio de suprimentos ao mesmo tempo em que recuava pela estrada principal para Varsóvia, mas ele e seus homens percorreram apenas alguns quilômetros antes de ficarem presos no tráfego ao tentar atravessar uma ponte estreita na cidadezinha de Voulbores. Pelo menos com a chegada da escuridão, os bombardeiros haviam ido embora. O major queria que eles se mantivessem na estrada, mas Witold sabia que isso os tornava alvos fáceis para os alemães. Pouco depois das 20 horas, ouviram o ronco repentino das lagartas dos tanques, e antes que tivessem tempo para reagir, os panzers os atingiram com uma força tal que os que estavam atrás foram atirados de suas montarias e o restante foi rapidamente abatido por tiros de canhão. O cavalo de Witold, Bajka, sucumbiu abaixo dele, crivado de balas. Ele se libertou e rolou para uma vala, deitando-se ao lado do cavalo que ainda tremia, enquanto as metralhadoras de 7,92 mm dos tanques dilaceravam corpos e disparavam nas casas ao longo da estrada. Seus instintos lhe diziam para ficar perfeitamente imóvel, mas era uma agonia ouvir os gritos e gemidos dos seus homens sendo massacrados. As armas por fim se calaram, e ele se arrastou para longe da carnificina. Encontrou uma dezena de sobreviventes e cavalos nos campos escuros fora da cidade. O ataque tinha durado meia hora no máximo, mas ele havia perdido grande parte de seus homens. Se estavam mortos, feridos ou capturados, não sabia. Esperava que a linha polonesa tivesse se mantido mais firme em outro lugar, mas deve ter temido o pior dado o que acontecera com a própria unidade. A Grã-Bretanha e a França tinham declarado guerra à Alemanha, mas não havia sinal de ação. Witold foi para Varsóvia com os outros sobreviventes, sabendo que tudo estaria perdido se não conseguissem defender a capital. A princípio, pareciam estar atrás da linha de frente. Em conformidade com as ordens de Hitler de destruir os poloneses, os militares alemães bombardearam e metralharam civis em fuga, e cadáveres espalhavam-se à beira da estrada, ao lado de carroças com bagagens e mobílias empilhadas. Mas à medida que se aproximavam de Varsóvia no dia seguinte, as estradas começaram a se encher de vivos, e Witold percebeu que havia ultrapassado os alemães. A multidão de homens carregando trouxas ou animais de criação nos ombros e de mulheres arrastando crianças olhava nervosa para o céu. Witold entrou cavalgando em Varsóvia na noite de 6 de setembro. Ele não tinha rádio nem uma forma de saber a dimensão do desastre que havia se desenrolado em outros lugares. Os alemães tinham rompido as linhas polonesas em múltiplos pontos e estavam se movendo velozmente para cercar Varsóvia. As unidades avançadas eram esperadas a qualquer momento. O governo já tinha fugido, tendo assegurado aos residentes no início da guerra que os alemães nunca chegariam a Varsóvia, e a delegação britânica na cidade também estava se preparando para retirar-se. Dentro da embaixada, caixas de vinho do embaixador abandonadas no corredor, seu mordomo em lágrimas, e a escada atulhada de todo tipo de objetos pessoais, incluindo um par de botas de polo impecáveis, recordou Peter Wilkinson, um dos membros da missão.
Ele se certificou de que a excelente adega da embaixada fosse carregada no caminhão de 5 toneladas antes da partida. A única defesa que Vitold avistou ao cavalgar em direção ao centro da cidade foi um par de bondes tombados servindo de barricada. Os moradores passavam correndo e vestindo o que parecia ser todo o seu guarda-roupa em camadas, ou equipados como se fossem para as estações de esqui, em calças e bandanas espalhafatosas. Soldados vindos diretamente do fronte estavam esparramados nas calçadas. Somente sua aparência de exaustão e desinteresse bastava para se constatar o que tinha ocorrido. Os alemães tinham rompido as linhas polonesas em vários pontos, e agora estavam avançando no sentido da capital, vindos de quase todas as direções. Poderiam chegar a qualquer momento. Até mesmo as sirenes de ataque aéreo cessaram de soar. Parando para perguntar o caminho a um homem que usava um boné de caça e fumava um charuto, Vitold recebeu a resposta em alemão, com um sorriso malicioso. Era um membro da população étnica alemã do país, de tamanho considerável, que a liderança nazista estava encorajando a se voltar contra os vizinhos poloneses. Enfurecido, Vitold o golpeou no rosto com a parte achatada do sabre e partiu cavalgando. Por fim, localizou o quartel-general militar de Varsóvia, na rua Krakowski Przyzemieście, perto do Palácio Presidencial, onde soube que havia um plano para defender a cidade e obter a ajuda de civis para a construção de barricadas e preparação para um cerco. Deram-lhe aveia e feno para o seu cavalo, mas não recebeu instruções claras em qual unidade deveria ingressar ou o que fazer. Considerou por um instante se ele e sua unidade deveriam simplesmente trabalhar em uma barricada, mas decidiu que seriam mais bem aproveitados se recuassem, para se juntar a quaisquer forças polonesas que estivessem se reagrupando no leste para lançar um contra-ataque. Em 9 de setembro, com o cerco dos alemães quase completo, Vitold e seus homens escaparam para a cidade de Lukow, 80 quilômetros a sudeste de Varsóvia, local onde encontrariam o comando-geral dos militares poloneses, segundo lhe foi comunicado. Quando Vitold chegou, a pequena cidade já tinha sido bombardeada e reduzida a ruínas enfumaçadas. Uma camponesa jazia ao lado de uma cratera fumegante, as saias levantadas sobre a cabeça expondo as coxas brancas, um cavalo estraçalhado ao seu lado. Em Lukow, foi informado de que os comandantes haviam recuado para a cidade seguinte, mas ao chegar lá, o cenário era o mesmo. E assim continuou, um lugar atrás do outro, bombardeado e abandonado. A estratégia alemã era bombardear as cidades e a infraestrutura muito antes do avanço das tropas terrestres, para impedir o reagrupamento dos poloneses. Até a estação de trem na distante cidade natal de Vitold, Lida, foi atacada. As estradas estavam congestionadas de civis e soldados, uma massa única apanhada pelo mesmo infortúnio de estar nessa via que parecia interminável, perseguida e atormentada por bombardeiros em sua jornada para o leste. Agora não somos mais um exército, um destacamento ou um batalhão, relembrou o mensageiro polonês Jan Karski depois da guerra, mas indivíduos vagando coletivamente em direção a algum objetivo totalmente indefinido. A verdade era inevitável. A Polônia havia perdido a independência mais uma vez, e a questão enfrentada por todos os poloneses era aceitar esse fato ou lutar sabendo que era inútil. Vitold nunca aceitaria a primeira opção. Em 13 de setembro, os alemães os alcançaram de novo na cidade de Włodawa, cerca de 250 quilômetros a leste de Varsóvia, mas pelo menos lá Vitold encontrou um oficial que ele conhecia da campanha contra os bolcheviques, o major Jan Wlodarkiewicz, que estava se preparando para tomar uma posição. O major, um homem baixo e de constituição forte que se movimentava como um boxeador, havia recebido ordens de reunir-se a outros na fronteira húngara. Como Vitold, ele estava recolhendo os retardatários ao longo do caminho e juntos formaram uma companhia. Mas a caminho da fronteira encontraram o major Gawliukiewicz, ainda com um motorista, e outros integrantes do comando em seus próprios carros.
Os oficiais pareciam surpreendentemente tranquilos e explicaram que planejavam reagrupar-se fora do país para continuar a luta. Para Vitold, isso era o equivalente a uma deserção e ele protestou, mas só deram de ombros e foram embora. Esse fato permitiu que Vitold e Jean criassem o próprio plano. Não havia sentido continuarem até a fronteira, o que com certeza atrairia a atenção dos alemães, mais cedo ou mais tarde. Seria melhor esconderem-se na floresta, a partir de onde poderiam organizar ataques surpresa, seguidos de fuga, e talvez encontrar indivíduos em número suficiente para planejar uma operação maior. Nos dias que se seguiram, atacaram vários comboios alemães e até uma pequena pista de pouso, explodindo um avião, mas Vitold sabia que esses ataques não eram de muita valia. Os postos de controle alemães estavam brotando por toda parte, forçando-os a permanecer nos matagais e pântanos e a conseguir comida na floresta ou com camponeses isolados. Chovia constantemente, regatos negros escorriam por suas costas, a lama empapava seus pés. No fim de setembro, descobriram que forças soviéticas tinham entrado na Polônia vindas do leste. Stalin alegou que o objetivo era proteger as minorias da Polônia, mas a sua intenção era clara para a maioria dos poloneses. O ditador soviético tinha decidido apoderar-se da sua parte dos despojos. Qualquer esperança que Vitold nutria de reunir homens suficientes para organizar um ataque evaporou de imediato. Tinha outras preocupações para enfrentar agora. Dada a reputação de resistência aos russos de sua família, era quase certo que Maria e as crianças estivessem em perigo. Varsóvia se rendeu em 28 de setembro e alguns dias mais tarde caiu a primeira nevasca. A cidade resistira por mais 15 dias depois da partida de Vitold, para a fúria de Hitler, que instruíra seus generais a escurecer os céus de Varsóvia com o cair das bombas e a afogar o povo em sangue. O bombardeio aéreo e de artilharia resultou em 40.000 mortos e destruiu ou danificou seriamente um quinto das construções da cidade. A cidade velha foi pulverizada e a nova casa de ópera da cidade, a maior da Europa, reduzida a algumas colunatas. Dezenas de milhares de recém-desabrigados ocuparam as ruínas. Vitold ouviu apenas boatos sobre a devastação da cidade. Escondido com Jean em um bosque perto da cidade de Lubartol, sujo e com a barba por fazer, Vitold se deu conta de que a Polônia estava perdida e a luta para recuperar o país não começaria por ali. Ordenou aos homens que cavassem buracos na terra congelada e enterrassem as armas, e que depois trocassem os uniformes por roupas civis dos habitantes locais. Vitold ganhou um velho casaco de pele de carneiro. Ao rumarem outra vez para o oeste, os homens separavam-se do grupo 1 ou 2 de cada vez e iam para suas casas. Antes de alcançar Varsóvia, Vitold decidiu fazer um desvio para Ostrol Mazowiecka, uma cidade 100 quilômetros ao norte da capital, onde morava a mãe de Maria Francisca. Esperava que Maria e as crianças tivessem ido para lá. Ele e Jean apertaram as mãos ou abraçaram-se e combinaram de se encontrar em Varsóvia, no apartamento de sua mãe, dentro de 2 semanas. Nós vamos terminar o que começamos, Jean prometeu. Vitold partiu pelos campos e escolheu um caminho pela vegetação rasteira por vários dias para chegar ao rio Bag, perto de Ostrol Mazowiecka. Esse rápido curso d'água havia se tornado há pouco tempo a nova fronteira entre as forças alemãs e soviéticas. As tropas russas patrulhavam à margem do lado de Vitold. Ele se escondeu até cair a noite, e então persuadiu um pescador local a atravessá-lo em seu pequeno barco durante um intervalo nas patrulhas. A embarcação balançou e zigue-zagueou na correnteza, mas chegou à margem oposta, onde os alemães haviam instalado o arame farpado. Vitold encontrou uma passagem e apressou-se para chegar a Ostrol Mazowiecka, alguns quilômetros adiante. Achou o lugar fantasmagoricamente silencioso. Metade dos 17.000 habitantes da cidade eram judeus, e a maioria tinha fugido para o território ocupado pelos soviéticos.
Suas lojas e residências haviam sido saqueadas e, em alguns casos, ocupadas por famílias polonesas. A família de Maria morava em uma fazenda nos arredores da cidade. Quando Witold chegou, avistou veículos alemães estacionados no pátio da cervejaria em frente à casa, que tinha se tornado o quartel-general da Gestapo, a polícia especial alemã. Certificou-se de entrar na casa pelos fundos. Francisca estava lá, viva e em segurança, mas não tinha notícias de Maria. Witold foi dormir no sofá da sala de estar, enquanto Francisca servia-se de uma bebida forte. Nos dias seguintes, ele tomou conhecimento da brutal nova ordem racial que os nazistas haviam imposto à cidade. Pouco depois de chegar, a polícia alemã fez uma detenção em massa de várias centenas de habitantes, trancou-os no ginásio da escola e dividiu o grupo em poloneses étnicos e judeus. A maioria dos católicos foi libertada logo, mas os judeus foram selecionados para as sevícias do trabalho forçado. Os alemães encorajaram os poloneses étnicos a maltratar e bater nos judeus e a indicar as suas lojas para saques. Enquanto as famílias judias eram expulsas de suas casas, alguns de seus vizinhos católicos as insultavam, outros olhavam em silêncio. O antissemitismo tinha tomado conta de Ostrów Mazowiecka, como em outros lugares da Polônia antes da guerra, mas a maioria dos residentes recusou-se a seguir a liderança dos alemães. O prefeito da cidade escondeu uma família em seu porão. Os pais de Maria fizeram o pouco que podiam, deixando que judeus que fugiam da cidade pegassem maçãs do pomar. Witold não fala muito sobre o tempo que passou em Ostrów Mazowiecka. É possível que tenha se sentido consternado pelas demonstrações de antissemitismo entre os locais, claramente fazendo o jogo dos alemães, que incentivavam os vários grupos étnicos da Polônia a lutarem entre si. Toda manhã, ele acordava rezando para Maria entrar pela porta com as crianças, e toda noite ia para a cama temendo o pior. Deve ter suposto que Maria tinha permanecido em Krupa, talvez se escondendo com amigos, e ele tinha que escolher entre esperar pela família ou retomar a luta em Varsóvia com Jan. Sabia que a chance de encontrá-los se estivessem viajando era muitíssimo pequena, dado o número de refugiados fluindo através da fronteira. De toda maneira, a decisão foi clara: o país antes da família. Na manhã de 1º de novembro, ele pegou uma bicicleta emprestada e partiu para a longa viagem até Varsóvia para encontrar Jan. Era dia de Todos os Santos, quando os cemitérios enchiam-se de velas e os vivos rezavam pelos mortos, mas Witold não tinha tempo para isso, iria a Varsóvia para lutar. Pilek, Pod Lida Materiali, volume 223c, APMAB p36, Dimitruk, Zenovogo, citado em Brown, no Place, Locke 954, Tumialevics, Crônica p229, Lac, Bursa pp 229 a 30, Pileca, Diege, volume 223, C, APMAB p104, Pilek, W. Jaque, PUMST p8. Kochanski The Eagle p57, Vilmot, Notes, LH 1515 avos 150 meios, LHCMA. A mobilização geral ocorreu em 30 de agosto, mas a mobilização secreta havia começado no dia 24 de agosto. Kochanski The Eagle p57, Pilek, W. Jaque PUMST p8, Laures 13 metros Raunon pp 15 de setembro, Laures Liucina p76, Broshovics Levinsky, Rapport, Cal I 302,4. 466. Pilek Interview, May 21, 2016. Gavron Oshotnik, P68 Pilek, Akita Sproui, Protocol Przesluchania Poderzanego Tadeusa Plusaskiego, Materiali, volume 223 APMAB perp 197, Pienkowska, Vysponienia P12, Budarkiewicz, Vysponienia Insira, Rotmistris, P24. Trak Milodowski P112, Pileka, Materiali, volume 223, C, APMAB perp 94 a 6, Pilek, Zaishoris, Materiali, volume 223, C, APMAB,
Número de páginas não fornecido. Track Milodowski pp 178-9, p 185. A propriedade de Sukurkizy foi herdada pelo lado da mãe. A terra dos Pilek foi confiscada em grande parte pelo Estado russo após a participação de seu avô na revolta de janeiro de 1863 contra o czar Alexandre I. Cira, Rotmistris, p. 22. Para detalhes da cooperativa, ver Document Expoldune AN 2213/098.498 avos and AN 2213/098.499 avos. Pileka Interview July 14, 2016. Pilek Krychkovsky, Wostil Pilek P30. Pilek Interview February 1, 2016. Pilek Krychkovsky, Wostil Pilek P30. Track Milodowski, P187 per P188A91. Kochanski The Eagle pp 30 de fevereiro, Bacon The Cream pp 11-26, Ringelblum Polish, p11, Brizozar Sova História p135, Brown, No Place, Locke 534, Laurez Anem pp 141-54, Laurez Lidsina p64, Gelman Juish, citado em Menor Ganozovich, Lando Book of Lida p83, Armon VTN pp 93-94, in Laurez Lidsina p76. Pilek W. Jack PUMST p7, Pilek Interview February 2, 2016, Gombrowicz Polish p32. Witold despejou um inquilino judeu que tinha arrendado terras da propriedade em 1922. Não há evidências de que houvesse animosidade racial por trás do incidente. Pileka Diege, Materiali, volume 223, c. APMAB, pp 15-8. As cooperativas na Polônia desempenhavam um papel no fomento dos interesses econômicos da comunidade, o que frequentemente tinha uma dimensão étnica. Piechowski Bilem, pp 17-8. Marquette, 77p53, Pilek Interview October 10, 2017, Pileka Interview May 17, 2016. Pilek Interview February 1, 2016 and October 10, 2017. Pilek Interview October 10, 2017. Pilek Interview May 21, 2017, Pilek Pod Lida, Materiali, volume 223, c. APMAB p 26. Pilek Interview, February 1, 2016. Como o exército polonês foi pego em meio à mobilização e nunca de fato mobilizou-se, tinha uma desvantagem numérica equivalente a 5-1 na infantaria, 3-1 na artilharia e 5-1 em tanques. Talvez um pouco mais de 700 mil soldados poloneses tenham entrado em combate, a maior parte de maneira fragmentada e desorganizada em comparação com os cerca de 1 milhão de alemães. Komisja Polski, volume 1, parte 1, p. 191, p. 247, Kochanski The Eagle p. 46, pp. 55-7, Thomas German p. 8. Pilek W. Jack PUMST p. 2, p. 8, Gavron Oshotnik, pp. 86-99. Utowiek Tumowi, p. 54, Marquette, 77, p. 55. Jezierski, Vysponienia Cal I 302 4466. Utowiek Tumowi, p. 54, Naruzevics, Vysponienia p. 177. Para viagem em vagão de carga, ver também Bujnevich, Koleginicto p. 58. Spielmann de Pienes p. 22, Rich Warsaw pp. 110-4. Utowiek Tumowi p. 76, Gnatowski, Vysponienia, Cal, I 302 4466. Blum Obron pp. 20-41. Jezierski, Vysponienia, Cal, I 302 4466. Um agradecimento especial a David McQuaid e Lukasz Politansky por determinar as datas corretas de quando Witold chegou a Piotrkov Tribunalski. Pilek W. Jack, PUMST P8. Pilek W. Jack PUMST P8, Schmidtk, Vysponienia,
Cal I302 4466. Stoves Daiun P57. Stoves Daiun P57 Pilec, W Jack PUMST P8, Blum Ubron PP20A41, Jezierski, Visponienia, Cal I302 4466. Blum Obron PP20A41, Vitold não escreve muito sobre a cena em suas memórias. Tanques na estrada. Meu cavalo está morto. Mas sua concisão é em si reveladora. Nas margens também escreveu em lápis azul: fiz um juramento naquela noite, mais difícil para mim do que qualquer outra decisão. Ele não diz que juramento é esse, mas conhecendo-se Vitold, provavelmente jurou lutar até o amargo fim. Pilec W Jack, PUMST P9. Pilec W Jack, PUMST P9. Kochanski The Eagle P69, Wilkinson Foreign P72. Kochanski The Eagle per P48A9, Pilec, W Jack, PUMST P9. Wilkinson Foreign P73. Pilec W Jack, PUMST P10. Pilec W Jack, PUMST P10. Um grupo de soldados britânicos da missão militar estava tentando resgatar pessoas dos escombros e conseguiu retirar a esposa polonesa do chefe de correio da embaixada. A delegação só pôde sair do país vários dias depois. Colin Gubbins, que desempenharia um papel importante na história de Vitold, estava no grupo Wilkinson Foreign P77. Pilec W Jack PUMST P10, Karski Story P11. O nome de Karski antes da guerra era Jan Kozielewski, mas ele é mais conhecido por seu nome de guerra, que adotou posteriormente. Pilec W Jack, PUMST P11. Pilec W Jack, PUMST P11. Kochanski The Eagle PP76A9. Kochanski The Eagle per P8990. Pilec W Jack PUMST P11, Pilec Interview March 11 2016. Pilec W Jack, PUMST P13. Pilec W Jack, PUMST P13. Pilec W Jack, PUMST P13. Oidlec Diary, citado em Margolis, Memorial P422, Lewitt Wayne, citado em Margolis, Memorial P442, Nejmark The Destruction, citado em Margolis, Memorial P445, Deckel, Brouwer, P15 P101. Um residente polonês da cidade, Franciszek Odubski, sugeriu que um policial alemão étnico talvez tivesse se envolvido na identificação da propriedade polonesa, mas em geral, não há fontes polonesas descrevendo o papel dos moradores da cidade na colaboração. Odubski, Protocol, Ostrol Mazowiecka 5 de agosto de 1947, IPNBL 407 63 avos. K 296 47 avos, GK 264 63 avos, Sol 63, PP 03430344, Slukonski, Visponienia, IP 019 Slukonski _Arthur _2 _Scan _AK Pilec Interview, March 11 2016. Pilec Interview, March 11 2016. Pilec W Jack, PUMST P14. Capítulo 2 Ocupação. Varsóvia, 1º de novembro de 1939. Vitold aproximou-se da cidade em sua bicicleta barulhenta, incerto sobre o que encontraria ou qual forma sua resistência tomaria. A estrada principal para Varsóvia estava coalhada de postos de controle alemães, portanto, Vitold se ateve a estradas secundárias, tomando conhecimento de fragmentos de notícias. Não havia nada sobre ofensivas inglesas ou francesas, mas, como a maioria dos poloneses, ele supôs que um dos dois estaria a caminho. A melhor oportunidade de expulsar os alemães estava em planejar uma revolta para coincidir com um ataque aliado. Vitold sabia que havia outros que se sentiam como ele, só precisava comunicar-se com eles e começar a construir uma rede.
Ao acercar-se do rio Vístula, Witold misturou-se à multidão que cruzava a única ponte ainda inteira sobre o rio. A visão da agora arruinada cidade de Varsóvia no horizonte deve tê-lo deixado perplexo. Escolas, hospitais e igrejas haviam sido bombardeados. Um prédio de 40 apartamentos parecia ter tido sua seção central inteira cavada com uma concha de sorvete por um gigante. Os habitantes tinham feito trilhas através dos escombros. Centenas de pessoas fizeram uma pausa no cruzamento da rua Marszałkowska com a avenida Jerozolimski para acender velas diante de uma gigantesca pilha de escombros que marcava a maior vala comum da cidade. Vidro quebrado quiava sob os pés. O chefe de propaganda do Reich, Joseph Goebbels, visitando a cidade, concluiu: "Isto é o inferno. Uma cidade reduzida a ruínas. Nossas bombas e projéteis fizeram um trabalho meticuloso. Mesmo nos trechos de Varsóvia intocados pelas bombas, uma mudança havia ocorrido. À primeira vista, tudo assemelhava-se a como tinha sido antes, mas de algum modo estava diferente, submersa na estranha atmosfera de uma cidade em luto", lembrou uma testemunha. Witold encaminhou-se para o apartamento de um amigo, na parte sul. Seu choque e desânimo à visão da cidade devastada foram colocados em segundo plano pela necessidade prática de compreender os planos dos nazistas e decidir a forma que a resistência tomaria. Em outubro, a terrível visão racial de Hitler para a Polônia ocupada havia se tornado clara. A metade ocidental das novas propriedades da Alemanha seria anexada ao Reich, e todos os não-alemães, mais de 5 milhões de católicos poloneses e de judeus, seriam expulsos para dar lugar a colonos alemães. O território restante, que incluía Varsóvia e Cracóvia, iria se tornar uma colônia alemã, com uma hierarquia brutal. Hitler nomeou o seu antigo advogado Hans Frank administrador do governo geral dos territórios poloneses ocupados, e deu ordens para explorá-los sem piedade. Segundo essa regra autoritária, os alemães eram a raça principal, adicionalmente aos alemães étnicos vivendo na Polônia, que concordaram em assinar um registro especial, o Volkslist. Receberam empregos na administração, casas confiscadas de famílias judias e uso exclusivo de parques, telefones públicos e táxis. Os transportes públicos e os cinemas também foram segregados e apareceram avisos em lojas com os dizeres: proibido para poloneses e judeus. Os poloneses étnicos, como membros da raça eslava mais fraca, deveriam servir como operários ou seriam forçados a trabalhar para o Reich. Hitler os considerava arianos com algum sangue germânico diluído pela mistura com outras raças. Dezenas de milhares de poloneses foram deportados para a Alemanha naquele outono. Os grupos de extermínio da SS, conhecidos como Einsatzgruppen, anteciparam-se à resistência, reunindo e fuzilando algo em torno de 20 mil membros das classes instruídas e profissionais polonesas, advogados, professores, médicos, jornalistas ou simplesmente quem tivesse uma aparência de intelectual, e enterraram os corpos em valas comuns. Escolas de ensino médio e universidades também foram fechadas, com a justificativa de que os poloneses precisavam apenas das possibilidades educacionais que demonstrassem a eles o seu destino étnico. Por último, estavam os poloneses judeus, que Hitler não considerava sequer uma raça, mas uma subespécie parasitária de humanos empenhados em destruir o povo alemão. Hitler ameaçara os judeus da Europa com a aniquilação, caso financistas judeus internacionais provocassem outra guerra mundial. Mas no outono de 1939, a liderança nazista ainda estava formulando planos para os 2 milhões de judeus, número 10 vezes maior ao daqueles que viviam na Alemanha, que a invasão trouxera para seu controle. O vice-chefe da SS, Reinhard Heydrich, notificou às unidades da SS, em setembro, que o problema judaico seria tratado de forma progressiva, e emitiu uma ordem de que os judeus fossem reunidos nas cidades e aprontados para deportação a uma reserva junto à nova fronteira com a União Soviética. Nesse ínterim, seriam obrigados a usar uma estrela de Davi na manga,
a marcar suas lojas e comércios do mesmo modo, e submetidos a um assédio contínuo. Um prazer afinal ser capaz de combater fisicamente a raça judaica, declarou Frank em um discurso em novembro. Quanto mais morrerem, melhor. É quase certo que Witold tenha tomado conhecimento dos decretos oficiais de Frank, aplicados em postes de iluminação pela cidade, e tenha compreendido que os alemães queriam destruir a Polônia, dilacerando o seu tecido social e colocando os grupos étnicos uns contra os outros. Ficou encorajado, portanto, por sinais de resistência, adesivos declarando "Nós não ligamos a mínima". Uma tradução direta da expressão idiomática em polonês é "Vocês estão no fundo da nossa bunda", e um cartaz gigante de Hitler no centro da cidade ao qual haviam sido adicionadas costeletas encaracoladas e orelhas compridas. Em 9 de novembro, Witold contatou o seu co-conspirador Jan Wlodarkiewicz e combinou um encontro de potenciais recrutas no apartamento da sua concunhada no bairro de Żoliborz, ao norte. Witold apressou-se pelas ruas chuvosas, tentando chegar antes do toque de recolher às 19 horas. Żoliborz havia sido relativamente pouco atingido pelas bombas, embora as janelas da maioria dos apartamentos estivessem quebradas e a eletricidade não estivesse funcionando, então, Witold teve que esperar alguém entrar no prédio para também fazê-lo. Sua concunhada, Eleonora Ostrowska, morava em um apartamento de 2 quartos, no 3º andar. Ela mostrou-lhe o interior, junto com o filho de 2 anos, Marek. Os dois haviam se encontrado muito pouco anteriormente. Ela era uma encantadora e forte mulher de 30 anos, com os cabelos louros escuros penteados para trás presos em um coque, lábios finos e olhos azuis claros. Seu marido, Edward, irmão de Maria, era um oficial da cavalaria que estava desaparecido desde o início da guerra, o que a deixara sozinha para cuidar de Marek, ao mesmo tempo que mantinha o emprego no Ministério da Agricultura, um dos poucos departamentos governamentais que os nazistas não haviam abolido. Jan foi um dos próximos a chegar, arquejando e tropeçando nos degraus. No caminho de Varsóvia, ele tinha levado um tiro no peito que, de alguma forma, não havia atingido nenhum órgão vital, e ficou se recuperando na casa da mãe. Chegaram mais 6 pessoas, a maioria oficiais e ativistas estudantis selecionados por Jan. Eleonora cobriu as janelas com papel pardo, mas estava frio e eles mantiveram os casacos. Reuniram-se em volta da mesa da sala de estar, e Eleonora acendeu uma vela. Jan chegara a algumas duras conclusões sobre a situação. A Polônia tinha perdido porque seus líderes não conseguiram criar uma nação católica e usar o manancial de fé do país contra os invasores. Jan acreditava que precisavam ver na derrota da Polônia uma oportunidade de reconstruir o país em torno das crenças cristãs e despertar o fervor religioso da geração mais jovem. Ele nutria ambições de apelar a grupos de direita, mas por enquanto pensava em lançar um apelo mobilizador de resistência à dupla ocupação do país. Witold com certeza compartilhava da raiva de Jan pelo regime anterior, um sentimento comum em Varsóvia, mas raramente dividia a sua fé com os outros, e temia que uma missão declaradamente religiosa afastasse potenciais aliados. Naquele momento, é provável que estivesse mais interessado em avaliar se estavam prontos para os sacrifícios necessários para construir um movimento de resistência em segredo. Conversaram sobre estratégias até tarde da noite, antes de chegarem ao assunto de suas funções. Jan seria o líder e Witold o recrutador-chefe. Eles se chamariam Tajna Armia Polska, o exército polonês secreto. Ao amanhecer, saíram do apartamento para a Catedral do Campo dos Militares Poloneses, na rua de Luga. Era uma igreja barroca no limite da Cidade Velha. Conheciam um padre chamado Jan Zieja e pediram-lhe para ser testemunha do seu juramento. Ajoelharam-se no altar e na penumbra, juraram servir a Deus, a nação polonesa e uns aos outros. Receberam a bênção antes de saírem, com os olhos turvos, porém exultantes. O inverno chegou cedo naquele ano, quando Witold começou a recrutar. A neve caía abundante,
o Vístula congelou e uma centena de células de resistência como a de Witold brotou por toda a cidade. Havia grupos liderados por oficiais como o dele, agitadores comunistas, sindicalistas, coletivos de artistas e até mesmo um grupo de químicos planejando uma guerra biológica. Os alemães haviam tomado pontos de encontro populares, como os hotéis Bristol e Adria, mas surgiram outros, que se tornaram conhecidos refúgios clandestinos. No Wellnigstedt, batizado em homenagem à cantora sueca que abriu o lugar para oferecer trabalho a amigos artistas desempregados, grupos de conspiradores debruçavam-se sobre as mesas, vestidos com casacos de pele. A maior parte dos indivíduos se conhecia e compartilhava as últimas notícias dos arredores da cidade ou trechos captados de aparelhos de rádio ilegais sobre a contraofensiva aliada, aguardada para a primavera. Ao mesmo tempo, um mercado paralelo floresceu perto da estação ferroviária central, comercializando roupas e alimentos, dólares, diamantes e documentos falsos. Os camponeses do interior contrabandeavam mercadorias na bainha das suas roupas, em bolsas escondidas ou enfiadas em casacos e sutiãs. Jamais tinha visto bustos tão grandes como na Polônia daquele tempo, recordou Stefan Korbonski, um membro da resistência. Um contrabandista empreendedor trouxe para a cidade porcos abatidos escondidos em caixões. Os alemães, ocupados em instalar sua administração, realizavam apenas inspeções superficiais, e mesmo quando alguém era descoberto podia safar-se com um suborno, ou, em raras ocasiões, com um pouco de humor, como foi o caso de um contrabandista que tentou disfarçar um cavalo trotador de camponesa. Quando foi descoberto pelos guardas, até mesmo eles, embora desprovidos de qualquer senso de humor, quase morreram de rir, Korbonski escreveu. Witold evitava reuniões públicas e procurou recrutas que compartilhassem da sua circunspeção e discrição naturais. Assimilou uma verdade fundamental do trabalho da resistência: nacionalidade, língua e cultura formavam laços importantes em qualquer grupo, mas no fim das contas, a sua rede contava com uma qualidade mais básica: a confiança. O ato de recrutamento significava colocar sua vida nas mãos dos recrutas e vice-versa. Às vezes, aqueles a quem Witold selecionava eram surpreendidos por sua confiança neles. "Por que você confia em mim?", perguntou um homem. "Caro rapaz, você tem que confiar nas pessoas", Witold respondeu. Nem sempre ele era bem-sucedido, e ficava constantemente preocupado que um membro da equipe ávido demais os expusesse. Naquele inverno, o Tajna Armia Polska elaborou um manual de conselhos para novos recrutas, advertindo sobre como pessoas enlouqueceram com a atividade de resistência e foram pegas com muita facilidade. Se quisermos vingança contra os alemães, temos que sobreviver tempo suficiente para perpetrá-la. Witold fez o melhor que pôde para incorporar essa cautela nos outros, e sempre tinha tempo para ouvir os seus problemas. Ele cuidava de seu jovem exército, que em dezembro já somava quase 100 integrantes, em sua maioria homens moços. Ele era uma pessoa muito sensível, lembrou Eleonora, os problemas das outras pessoas tinham efeito sobre ele. Um soldado recrutado brincou com admiração que Witold era a babá do grupo. Witold sabia que havia pouco que o seu grupo pudesse fazer para se opor de forma direta à ocupação, mas se fosse capaz de reunir de antemão detalhes dos planos nazistas, poderia prevenir vítimas em potencial. O chefe da inteligência do Tajna Armia Polska, Jerzy Skoczynski, começou a cultivar contatos na polícia. Os alemães haviam preservado a corporação polonesa anterior à guerra, em grande parte restringindo-a às tarefas básicas de manter a ordem pública, mas muitas vezes ela era avisada das principais operações com antecedência, e os contatos de Jerzy começaram a informá-los sobre elas. Ainda assim, a resistência esforçou-se para entender o ritmo desorientador com que os nazistas estavam levando a cabo seus planos. Naquele inverno, a SS começou as deportações em massa de poloneses das províncias do oeste do país anexadas recentemente, enquanto a temperatura flertava com valores negativos.
Caminhões para transporte de gado lotados com famílias em parte congeladas chegavam diariamente à principal estação ferroviária de Varsóvia, e quando as portas eram abertas, cadáveres rígidos tombavam no chão como estátuas. Os sobreviventes tinham que dormir nas ruínas, ou então nas casas de amigos e familiares, já abarrotadas. Em janeiro de 1940, mais de 150 mil poloneses, católicos e judeus, sem distinção, tinham sido deportados para dar espaço a colonos alemães, e havia planos para expulsar mais centenas de milhares. Os alemães não tomaram quaisquer providências para o afluxo de refugiados na cidade. Em vez de fornecer comida extra para os refugiados, o governador Frank anunciou um racionamento alimentar nacional, cerca de 600 calorias por dia para os chamados poloneses arianos e 500 calorias por dia para judeus, menos de um terço do necessário para sobreviver. Os alemães na Polônia tinham direito a 2.600. Os cartões de racionamento só poderiam ser usados em lojas designadas, e havia poucas opções: pão misturado com farinha de serragem, marmelada feita de beterraba, o amargo café de bolotas e batatas, o único alimento constante na dieta de todos. Foram publicados vários livros de receitas dedicados exclusivamente à batata. O mercado paralelo compensava um pouco a escassez, mas muitos passaram fome. Multidões de refugiados desnutridos começaram a mendigar nas esquinas. As condições da cidade suja e superpovoada logo levaram a surtos de tifo, tuberculose e difteria. Poucas doenças aterrorizavam mais os alemães do que o tifo, a febre do piolho que assolou o fronte oriental durante a Primeira Guerra Mundial e matou cerca de 3 milhões de pessoas. Os oficiais nazistas culpavam os judeus, a quem consideravam propensos a infecções, pelo surto em Varsóvia, e planejaram restringir os residentes judeus a um gueto para ajudar a conter a doença. Frank estava ciente de que a brutalidade de suas políticas estava deixando a resistência agitada, e era preciso erradicá-la com rapidez. Aquela primavera testemunhou uma escalada acentuada da execução dos inimigos reais, ou imaginários dos nazistas. Diversos grupos clandestinos foram desmantelados, e seus membros, assassinados em massa na floresta de Palmyra ao norte de Varsóvia, junto com advogados, dentistas e até mesmo o maior jogador de xadrez do país. No entanto, tais represálias pouco fizeram para conter a resistência, e na verdade, serviram para selecionar os grupos mais descuidados e encorajar o crescimento dos mais competentes. A força dominante que emergiu dessas prisões foi a Związek Walki Zbrojnej, ou União para a Luta Armada, que ganhou o apoio do governo polonês no exílio, estabelecido recentemente na França. Apesar de alguns no Taj na Armia Polska encararem a União como rival, Witold pensava em cooperação, e até mesmo a fusão era inevitável. Eles precisariam unir forças para expulsar os nazistas quando o momento de uma revolta se apresentasse. Mas, por ora, ele via uma vantagem em manter as organizações separadas, durante as medidas repressivas alemães, para se concentrar na coleta de informações. Jerzy, o chefe da inteligência, estava empenhado em reprimir poloneses que tinham começado a colaborar com os invasores, a maioria proveniente da comunidade de 1 milhão de alemães étnicos do país. Os nazistas confiaram em tais informantes para impor a ordem racial. Apesar das alegações de cientistas nazistas de que era possível distinguir anatomicamente as raças, a verdade é que a maioria dos alemães tinha dificuldade para diferenciar os poloneses étnicos dos judeus assimilados, e precisava de informantes para lhes contar e revelar a matriz oculta da sociedade polonesa. Os informantes tiraram o máximo proveito de seu poder para perpetrar vinganças mesquinhas. Em todas as comunidades, havia pessoas que não tinham escrúpulos para livrar-se de problemas ou denunciar um marido, esposa ou amante indesejados, observou um membro da resistência. Independentemente de sua motivação, os delatores representavam uma ameaça real para a resistência. Trabalhar para os alemães tinha que vir com um custo, ou mais pessoas poderiam ser atraídas para a colaboração, fosse por interesse próprio ou por desespero.
Os informantes reuniam-se com frequência em um clube noturno, localizado no subsolo da rua Nou Suyat, chamado Café Bodega. As instalações pertenciam à esposa polonesa do embaixador italiano, que oferecia proteção ao estabelecimento por causa de sua singular atração, o jazz. Embora a repulsa de Hitler pela Negermusik fosse bem conhecida, ela não havia sido oficialmente banida, e a Gestapo tolerou o Bodega porque viram em seu ambiente escuro e barulhento o lugar perfeito para encontrar informantes, fosse no bar ou em uma das mesas reservadas ao lado do palco. Jerzy montou um pequeno posto de observação em cima de uma tipografia em frente à entrada do clube, a partir do qual tomava nota dos clientes e tirava fotos de prováveis informantes quando as luzes tremeluzentes da rua permitiam. Ele também começou a trabalhar com a equipe de garçons para ouvir conversas e às vezes enviava homens para se apresentarem como informantes e assim denunciar os verdadeiros colaboradores para a Gestapo por algum crime inventado. Era bastante comum no Bodega ver uma falange de homens da Gestapo arrastando um delator aos protestos. O líder da banda e baterista, um homem negro chamado George Scott, cujo pai afro-americano conhecera a mãe polonesa trabalhando em um circo, em nenhuma dessas ocasiões parou de tocar a sua miscelânea selvagem de ritmos. Naquela primavera, Witold enfim soube por meio de contatos que Maria e as crianças tinham chegado à fazenda da mãe em Ostrol Mazowiecka. Apressou-se para visitá-los, pegando uma linha de ônibus inconstante que os alemães raramente inspecionavam. Depois da alegria de ver a família de novo, Witold ouviu taciturno o relato de Maria sobre os perigos com que tinham se deparado durante a sua ausência. As forças soviéticas que haviam ocupado o leste da Polônia não foram menos brutais do que os nazistas no oeste. Ao chegar a Lida, a polícia secreta soviética começou a deportar os poloneses instruídos para os gulags da Sibéria ou a realocá-los para a Ásia Central. Maria fora alertada antes do Natal de que ela e os filhos seriam presos em breve, e só teve tempo de fazer a mala com algumas roupas e fugir em uma carroça, deixando para trás o cachorro da família, Nero. Durante a maior parte do inverno, eles se esconderam com amigos da família em Krupa, para cujos filhos Maria tinha dado aulas. Quando o frio diminuiu, pegaram o trem para a nova fronteira entre a União Soviética e o Reich. Na pequena cidade de Volkovsk, a cerca de 30 quilômetros da fronteira, foram parados pela polícia russa e Maria foi levada para interrogatório em um bunker subterrâneo perto da estação de trem, enquanto as crianças tiveram que esperar durante a noite na prefeitura nas proximidades. Quando por fim foi solta na manhã seguinte, sem o seu dinheiro e a aliança de casamento, Andrei, de 8 anos, estava catatônico devido ao medo e ao frio. Conseguiram chegar à casa de um primo em uma cidade vizinha, onde descansaram por uma semana e tentaram outra vez seguir para a casa dos pais. Desta vez, contrataram um guia para atravessá-los sorrateiramente pela fronteira à noite. A temperatura estava abaixo de zero e uma lua cheia iluminava a terra de ninguém flagelada pelo vento. No meio do caminho, Andrei tropeçou e caiu sobre um rolo de arame farpado, que enroscou na sua jaqueta de pele de carneiro. Naquele momento, a luz de um holofote alemão varreu a área e os pegou enquanto lutavam para libertar a jaqueta. Foram rapidamente capturados, mas tiveram sorte. Os guardas da fronteira mostraram pouco interesse no caso deles e os deixaram passar. Muita coisa havia acontecido em Ostrol Mazowiecka desde que Witold partira, mas um incidente se destacou dos outros. No dia 11 de novembro, os alemães tinham feito marchar 364 homens, mulheres e crianças judeus em direção à floresta nos arredores da cidade e os assassinaram a tiros, assim cometendo um dos primeiros massacres genocidas do gênero. O local de execução ficava a cerca de 2 quilômetros da casa de seus sogros e contíguo ao pomar da família, onde Andrei gostava de brincar. Embora lhe tenham dito para não ir ao local, Andrei foi e encontrou o boné encharcado de um menino entre as árvores. Witold com certeza ficou perturbado com os assassinatos e com a indiferença dos moradores sobreviventes.
Dado o antissemitismo da cidade, é provável que alguns tenham recebido bem o fato de os nazistas estarem se livrando dos judeus locais. Witold fez o que pôde para garantir que a família estivesse instalada de maneira adequada, e então voltou para Varsóvia, descobrindo lá que Jan também estava flertando com o antissemitismo. Witold sabia que já há algum tempo Jan queria produzir um boletim informativo em nome do grupo. A resistência foi inundada com publicações de diferentes matizes políticos. 84 títulos foram publicados em 1940, mas Jan queria um boletim que abordasse os alicerces morais da resistência. Pelo menos foi assim que ele o descreveu para pessoas como Witold e Jadwiga Tereschenko, uma amiga de Jan que concordara em ser a editora. Witold não se opôs à ideia, e de fato, ajudou a organizar um dos pontos de distribuição em uma mercearia na rua Zelazna, perto de onde estava hospedado. Mas nas primeiras edições de Snack, ou O Sinal, leu artigos que pareciam retirados diretamente dos manifestos de grupos de direita do pré-guerra, a retórica estridente sobre uma nação polonesa para os poloneses, a criação de um verdadeiro país cristão, perspectivas perturbadoras próximas daquelas dos ultranacionalistas que viram na ocupação nazista um meio de se livrarem dos judeus de uma vez por todas. Witold explicou a Jan da forma mais diplomática que pôde que, diante da crescente repressão alemã, os poloneses deveriam se unir. A editora Jadwiga também levantou a questão do antissemitismo entre os poloneses, com outros colaboradores durante as sessões de escrita em seu apartamento, que seguiam madrugada adentro, mas eles descartaram as suas preocupações. Os judeus não sabiam de que lado estavam, e era melhor que fossem embora. Ao mesmo tempo, muros estavam sendo erguidos ao redor do gueto, e as famílias judaicas estavam sendo forçadas a se mudar, incluindo o vizinho de porta de Jadwiga. Em vez de ajudá-los, os poloneses étnicos em seu bloco pegavam para si tudo o que era deixado para trás. Era necessário que houvesse um despertar moral entre os poloneses, Jadwiga acreditava, começando com o mandamento amar o próximo. No entanto, Jan não se convenceu, e começou a trabalhar em um manifesto de direita para a organização que parecia querer transformar em um movimento político. Também iniciou conversas com grupos nacionalistas sobre uma possível união, incluindo um grupo cujos membros haviam sondado os alemães quanto à formação de uma administração fantoche dos nazistas. Jan estava nitidamente perdendo o rumo, e Witold sentiu-se compelido a agir pelas costas do amigo, a fim de fazê-lo parar. Em algum momento naquela primavera, Witold procurou o chefe do grupo rival Związek Walki Zbrojnej, o coronel Stefan Hoek, para discutir uma união de forças. O homem de 42 anos insistiu em que houvesse uma divisão estrita entre questões militares e políticas, além de apoiar a criação de uma administração civil da resistência que respondesse diretamente ao governo no exílio na França, e que se manifestasse regular e favoravelmente à criação de um país verdadeiramente democrático, com direitos iguais, para os judeus poloneses. Hoek, um fã confesso de Sherlock Holmes que já empregara uma variedade de disfarces, nem sempre expressava os próprios pontos de vista, mas era um observador astuto do estado de espírito nacional. Havia escrito para a liderança polonesa na França sobre as suas inquietações de que os nazistas estavam alimentando o ódio racial de modo deliberado para desviar os poloneses de atividades anti-germânicas. Houve uma escalada significativa nos ataques contra os judeus por parte de poloneses étnicos, Hoek relatou, e ele estava preocupado que um político de direita pudesse surgir como um pau-mandado alemão que usaria a perseguição aos judeus para unificar o país. Como Witold, Hoek tinha poucas ilusões sobre o que a resistência poderia alcançar contra o poder dos invasores. Seus pequenos atos de resistência não passavam de meros aborrecimentos para os alemães. Mas sentia que serviam a um propósito mais profundo de elevar o moral e manter a unidade. Enquanto isso, queria que a resistência começasse a documentar os crimes nazistas para informar o Ocidente e pressionar os aliados a agir.
Mais de 6 meses haviam se passado desde que a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha em defesa da Polônia, mas, à exceção de algumas campanhas de distribuição de panfletos, nenhum dos dois havia lançado até agora uma ofensiva significativa contra os alemães. Hoek havia estabelecido uma rede de mensageiros que viajavam em segredo por passagens remotas das montanhas Tatras polonesas e já tinha enviado alguns relatórios importantes para a França. Até o momento, eles continuavam tendo que estimular a imaginação dos líderes ocidentais, embora os alemães houvessem ficado constrangidos por causa de alguns dos relatórios divulgados e até libertado um grupo de acadêmicos detidos, depois de um clamor internacional. Hoek acreditava que os detalhes acumulados ajudariam a fortalecer a decisão dos britânicos e dos franceses de reagir. Vitold ficou impressionado com o caráter daquele homem calmo e reservado, e convencido da necessidade de se submeterem à sua autoridade. Mas Jean rejeitou de imediato uma união na reunião seguinte, salientando que tinha enviado o próprio mensageiro para o governo polonês no exílio para aprovação. Jean então anunciou que o manifesto que ele tinha preparado seria assinado em conjunto com vários grupos nacionalistas radicais. Essa declaração destruiria todo o nosso trabalho, Vitold exclamou. Vamos nos concentrar na luta armada. Podemos nos preocupar com assuntos constitucionais mais tarde. Jean pareceu desconcertado. Ele estava seguro de que Vitold... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.